Acidente com avião mata um dos candidatos à presidência da República. São muitos os desastres aéreos ocorridos só neste ano. E a cada acidente aumenta o número de pessoas que passam a ter mais medo da viagem de avião. Este é o tema do Repórter PUC que começa agora. Hoje é dia 14 de agosto e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, mais um desastre aéreo e desta vez uma das vítimas é o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Esse foi apenas um dos vários acidentes aéreos que aconteceram este ano. Segundo pesquisas, 2014 já registra mais mortes por desastres aéreos que 2013 e em 2012 juntos. Fatos que nos fazem questionar se o avião é mesmo um meio de transporte seguro. Bom, as estatísticas são favoráveis ao uso do avião. Acidentes de carros e de outros meios de transporte são estatisticamente mais prováveis que um acidente aéreo. É mesmo, Paula. Por isso, o que se fala é que a chance de alguém morrer em um acidente aéreo é aproximadamente 1 em 11 milhões. Mas, independente das pesquisas, o avião ainda provoca desconfiança e medo para muita gente. 2007, aeroporto de Congonhas, São Paulo. O avião da TAM passa direto pela pista e se choca no próprio hangar da empresa. 187 pessoas a bordo, nenhum sobrevivente. Em 2009, um voo da Air France parte do Rio de Janeiro em direção a Paris. Quase 4 horas depois, cai no Oceano Atlântico com 227 pessoas a bordo. Os desastres aéreos impressionam. Em alguns casos, mistério no lugar de respostas, como o recente desaparecimento de um avião da Malaysia Airlines. Camila tem pavor só de pensar em viajar de avião. Há 2 anos não visita o irmão que mora em Florianópolis por causa da distância. Esse medo, ele me atrapalha muito. Ele me priva de conhecer os lugares, eu tenho muita vontade de ir para a Europa e não vou por causa do medo. Ela conta que nem remédios resolvem para diminuir a ansiedade se o assunto é andar de avião. E os recentes desastres aéreos só pioram essa situação. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho pânico de avião, elas falam, mas avião não cai, você já viu notícia de avião caindo? Você vê sempre de ônibus batendo, acidente de carro, mas avião é muito raro. Raro, agora toda hora está caindo avião. No último voo de Camila, o avião arremeteu quando preparava para pousar. Naquele momento, ao se ver sem chão, a bióloga garante ter se despedido para sempre dos ares. Quando a gente estava chegando no aeroporto de Florianópolis, já me dá a sensação de alegria, né? Cheguei, tô segura, tô salva. Aí o avião foi descer, né? Foi pousar. Quando ele pousou, eu estava quase encostando na pista, ele arremeteu. Eu estava ali toda feliz porque ele estava chegando no chão e ele decolou de novo. E quando ele decolou, e lá estava chovendo, estava um tempo muito ruim, era à noite também. Aí quando ele decolou de novo, ele ficou mais 1 hora taxiando. Isso é desesperador. Depois de tantos acidentes aéreos, fica difícil de acreditar que o avião é um meio de transporte seguro. Mas de acordo com estatísticas, a chance de alguém bater o carro e morrer a caminho do aeroporto é 500 vezes maior do que a chance do avião cair. Até nadar ou ser atacado por um tubarão é estatisticamente mais provável do que morrer em um acidente aéreo. E enquanto uns têm pavor do avião, outros não pensam em outra coisa além de voar. Sonho. O piloto nasce, né? O piloto não vira, não. Ele sempre foi piloto, nasceu piloto, sempre vai ser, vai morrer piloto. Não tem jeito. Vladimir já está na 20ª aula prática para concretizar o sonho de ser piloto. Primeiro voo, né? Simulação de pane, essas coisas. Dá um pouco de medo, mas voar é bom demais, entendeu? Então tem medo, não tem receio, não tem nada. E se for para descrever o que sente quando voa? Prazer.
só. Desde o início a gente trabalha muito nessa questão da emergência, então nos procedimentos de ensino mesmo, desde o primeiro piloto privado ao piloto comercial, já são treinados diversos procedimentos de emergência para que o piloto já comece a pensar nas emergências que ele pode enfrentar durante os voos. E em casos imprevistos... A primeira preocupação dele é sempre voar a aeronave. Igual eu comento muito com meus alunos, primeiro você voa, depois você vai navegar, depois você vai fazer qualquer tipo de fonia. Então a primeira preocupação de qualquer piloto é sempre voar a aeronave, passageiro. As causas dos acidentes aéreos podem ser muitas. Por isso é preciso entender um pouco mais as razões desses desastres e saber mais sobre as estatísticas relacionadas a eles. No estúdio de hoje recebemos Erasmo Borja, engenheiro aeronáutico, e Eduardo Cabreira, controlador de tráfego aéreo do aeroporto da Pampulha e professor de regulamentos de tráfego. Eduardo, Erasmo, muito obrigada pela presença, é um prazer recebê-los aqui no estúdio de hoje. Boa tarde para os senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde, prazer é meu. Bom, Erasmo, neste ano a gente teve vários acidentes aéreos e ontem, infelizmente, essa tragédia que matou o candidato à presidência da República. Como que esses desastres podem afetar o mercado da aviação, tanto para quem trabalha na área e para os passageiros? Às vezes nos primeiros dias isso acaba afetando algumas pessoas que já têm medo de voar, evitam algum tipo de voo, principalmente na aviação executiva e tal, principalmente até que se descubra as causas do acidente, mas depois voltam ao normal, porque a aviação hoje faz parte da vida das pessoas. As pessoas dependem desse meio de transporte para fazer seus negócios, para atender seus compromissos, e não tem alternativa, né? E entre as inúmeras histórias aí de tragédias na nossa aviação, as falhas humanas, Eduardo, elas são as maiores causadoras dos acidentes envolvendo os voos, tanto particulares quanto comerciais? Olha, não só as humanas, mas assim como o CENIPA, né? Ele tem o tripé, o CENIPA é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ele trata justamente não só o homem, mas também a máquina e o meio. Então, não é um fator somente que vai contribuir para aquilo. No entanto, que até mesmo pela reportagem que você fez, você viu que a parte da instrução ela é muito bem trabalhada quanto a isso, mas claro que o ser humano é falho, né? Acontecem falhas no processo, que inclusive a tecnologia vem para ajudar. Soma ao ser humano também, às vezes, algumas coisas que passam desapercebido, que muita coisa, imagina, dentro de uma aeronave daquela, quanto de equipamento que tem. Então, bom, e por falar em instrução, o senhor que dá aula na FUMEC, como que o piloto que está começando é instruído a agir em situações emergenciais? Ele deve preocupar com o passageiro, a gente viu na reportagem que o piloto deve ficar lá, mas como que é essa instrução para quem quer começar? Tem matérias específicas sobre isso, né? De tanto o trato da questão dentro da cabine, quanto após um acidente, tudo isso são matérias específicas. Em algumas circunstâncias, se há uma despressurização ou se há um incêndio a bordo, cada caso é tratado de uma forma. Mas se o avião está em voo, a prioridade é dada à vida do piloto, porque se ele morrer, ninguém pousa, aí morre todo mundo, né? Então, a parte de oxigênio, por exemplo, pode ser dada uma prioridade a ter oxigênio para o piloto para ele ter condições de pousar, e não para os passageiros nessas circunstâncias. E as normas técnicas brasileiras, elas são rigorosas no que diz respeito à prevenção de acidentes na aviação, Erasmo? Sim, essas regras são, na verdade, mundiais, né? E no Brasil isso é levado a sério, sim. E como que a gente, por exemplo, existem treinamentos para essas pessoas? Você que trabalha como controlador de tráfego aéreo, como que funciona essa questão do treinamento para esses profissionais? Porque eles têm que ser os olhos do piloto lá no céu, né? Hoje eu estou experimentando essas duas vertentes, né? Tanto a parte dos bastidores, a parte do tráfego aéreo, quanto a parte também do cliente, que seria o nosso, que seria a parte dos pilotos, né? Também trabalhamos com essa formação, aula de regulamentos de tráfego aéreo junto, né? Essa primeira formação que os pilotos têm, e tudo isso é preparado. Na verdade, assim,
São aulas que nós temos, não só teóricas, mas também práticas. Vamos colocar no tráfego aéreo. A exemplo que teve agora esse grande evento, a Copa do Mundo, né? Há treinamentos que acontecem antecedendo isso, justamente prevendo esse fluxo, que aqui em Minas foi um dos recordes, né, que tivemos aqui em poucos dias, 1.000 e poucas aeronaves movimentaram aqui. Então, todo esse treinamento é feito anterior ao que acontece. Mas é claro que na hora, assim, o tráfego aéreo a gente costuma falar que é muito dinâmico, né? Nós não conseguimos ter uma rotina, apesar que nós treinamos essas operações, né? Mas algo pode fugir do controle, justamente que nós estamos ali para auxiliar. Costumamos falar que os pilotos, eles têm o controle da aeronave e enxergam até o horizonte ali, né? E o controlador, justamente por estar nesses bastidores, ele tem o controle do todo, né? Ali, de um espaço aéreo muito maior. Então, ele enxerga além e pode justamente dar aquilo que nós chamamos no tráfego aéreo, um serviço de alerta, né? Um serviço de apoio a esse piloto. Agora, quando ocorrem acidentes, muita gente fica querendo achar um culpado. Erasmo, nesse caso, há alguém que é provavelmente mais culpado que o outro, ou controlador, ou piloto? Tem alguma informação sobre isso? Isso não é muito acertado colocar a culpa em alguém, mas existem casos, naturalmente, que existe um culpado para aquele acidente. Mas, na maioria das vezes, é uma sequência de ocorrências que levam a um acidente desse. Aí um foi culpado de ter deixado a tampa fora do lugar, outro foi culpado de não ter visto que a tampa estava fora do lugar, e assim... Em relação a essa sucessão de erros, quais os erros, Eduardo, mais evidentes que culminaram em tragédias e que representaram lições para a nossa aviação para que eles não voltassem a acontecer? Anteriormente, a gente está até conversando isso com a Paula, que, infelizmente, na segurança, nós temos o costume de trabalhar com estatística, né? Nós precisamos que aconteçam tantos acidentes naquele local para que coloquemos um quebra-mola, para que coloquemos um sinal, ou para que, né, que a gente tome alguma providência, para infelizmente. Aprender com os erros, né? É sábio também, né, aquele que aprende com os erros, mas quando esses erros culminam em tantas vidas perdidas, aí nos questionamos, justamente isso aí. Aí começam os questionamentos, será que é seguro voar? Começam os nossos medos, né? Porque no dia a dia, não só na aviação, mas em qualquer atividade humana que tem, é risco, né? Estarmos aqui agora é um risco. O trânsito que nós fizemos de casa para cá é um risco. Então, na aviação não seria diferente. Claro que é um risco que nós temos que gerenciar. Para isso que entra a segurança, né? Hoje em dia, muito mais elevada, porque a tecnologia está elevando-se, né? E nós temos que acompanhar. Claro, a passos lentos, mas caminhando. É importante acompanhar. Bom, no próximo bloco a gente vai continuar com esse assunto. Alguns internautas vão responder, vão trazer dúvidas para vocês responderem para a gente. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo. O Espaço PUC volta já já.